tempo, porque o conteúdo aqui é muito rico, vou dar a palavra a Zena Latifi, que vai fazer uma apresentação de até 20 minutos. Vamos lá, Zena, bom dia. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre economia, né? Vou falar sobre a minha área e puxar um pouco para essa discussão de produtividade no Brasil, já que o tema é Indústria 4.0, então eu vou começar já com um tom, né? Ontem eu já falei para vocês, o economista é o chato que só fica apontando riscos e tal, então o que eu vou apontar é o seguinte: olha, o mundo está discutindo Indústria 4.0, essa realidade aqui é restrita a poucas empresas, não é o que representa a maior parte do nosso setor produtivo. Tenho que lembrar que a gente tem muitas empresas de médio porte que sentem as dores do custo Brasil e, mais do que isso, sentem uma estagnação que a gente viu ali começar ainda em 2010, pelo menos para a indústria, né? Bom, nós temos um país com uma produtividade muito baixa, né, produtividade do trabalho. Aqui é uma medida bem simples nesse gráfico de produtividade, não é a ideal, mas pelo menos a gente consegue ali olhar a situação de outros países, e aí é uma medida do tipo PIB dividido pelo número de pessoas ocupadas ou pelo número de horas trabalhadas. E aí o que a gente observa em relação ao Brasil é que esse valor, né, que essa linha preta, talvez esteja um pouco difícil para enxergar no fundo, essa linha preta que é praticamente uma reta, quer dizer, mostra primeiro a nossa produtividade é muito baixa quando a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos, que é uma referência, mas mesmo em relação ao Chile, né, em relação aos Estados Unidos, a gente está falando de 20% só da nossa produtividade, né, produtividade do trabalho em relação ao trabalhador americano, e, infelizmente, também praticamente estagnada a nossa produtividade. Bom, então precisamos... vejam que o Chile, né, que é essa linha azul, está indo, né, tá muito aquém dos Estados Unidos, mas, pelo menos, está indo da mesma velocidade, mais ou menos. E a China, desde a abertura comercial, em 2001, a abertura força as empresas a investirem, isso se tornou também uma estratégia de governo. A gente vê ali a China avançando em produtividade rapidamente, não é à toa que a gente tem a tal guerra comercial com, né, Estados Unidos e China, Estados Unidos extremamente preocupado com o grau de protagonismo que a China vem atingindo na área de tecnologia. Quer dizer, a produtividade é muito baixa ainda, mas tem setores ali extremamente dinâmicos em tecnologia que, né, dá um protagonismo para o país tremendo. Imagina a quantidade de jovens chineses que vão fazer PhD nos Estados Unidos e voltam e produzem tecnologia. Hoje, tecnologia 5G da China está melhor que dos Estados Unidos. Então, isso assusta, né? Por isso essa tal guerra comercial. Mas, enfim, fiz essa digressão aqui para falar que a gente está precisando fazer a lição de casa. Bom, o que são pilares de produtividade, de uma forma bem simples, para a gente explicar essa situação nossa? São 3 coisas principais. A primeira é o tal ambiente de negócios, né? Temos um CEO aqui, a vida dos empresários, dos CEOs, é infernal no Brasil, ter que lidar com o tal custo Brasil, com esse Brasil difícil, de regras tributárias, regulatórias, trabalhistas, felizmente, um pouco melhor agora, tão complexas, regras que mudam com uma frequência inacreditável. Eu estou aqui sem os números na cabeça, mas a quantidade de portarias que saem todos os dias e que as empresas... E tudo coisa muito complexa e as empresas têm que acompanhar, né? A gente tem regras que muitas vezes têm efeito retroativo, né? O ministro Malan dizia que o Brasil, até o passado, é incerto. É verdade, né? Você acorda e você descobre que tem uma regra que tem efeito retroativo e você tem, sei lá, um passivo tributário que você nem sabia que tinha. Tudo isso, obviamente, muito intervencionismo estatal. O Estado brasileiro é muito autoritário na economia, uma mão forte, muda regras, sem critérios, porque mudar a regra faz parte. O que destoa o Brasil é a frequência e a falta de critérios. E gera uma insegurança jurídica que trava investimentos, principalmente em infraestrutura. E aí agrava o tal custo Brasil. A gente tem um país com infraestrutura ineficiente e muito cara, né, que tira aí a oportunidade da gente crescer mais. Então, tudo isso compõe o custo Brasil. A outra coisa que compõe o custo Brasil, que aí com consequências sociais muito tristes, é a questão
os economistas chamam de capital humano ou a qualidade da nossa mão de obra, né? Nós temos um quadro muito desafiador aqui. Nós estamos falando o seguinte, olha, no nosso ensino médio, 70% das nossas crianças no ensino médio não conseguem passar do nível 2 daquele exame internacional PISA, que é ainda de nível básico de matemática. 63%, 65% dos nossos jovens, 18, 29 anos, não tem uma formação técnica ou acadêmica. É o sujeito que não sabe fazer nada. Ele entra na empresa, ele precisa ser treinado, e é muito difícil treinar porque o sujeito não sabe matemática e não sabe ler um manual, não entende. Escuto muitos relatos de empresários, principalmente aqueles que estão em setores que dependem de mão de obra mais treinada, e o relato é, puxa, o desemprego está tão alto, eu não consigo contratar gente para a minha empresa. Chegam aqui e não sabem fazer nada. Tudo isso, gente, é custo Brasil. É o sujeito que tem que mexer no equipamentos e não sabe, tem que fazer uma solda e não sabe fazer. Tudo isso, né, o serviço tem que ser refeito, Tudo isso pesa, torna a nossa atividade tão cara. Na questão do custo Brasil, quer dizer, precisa de muito contador e muito advogado para entender a loucura do Brasil, e com todo respeito a essas categorias, o ideal seria que a gente tivesse mais engenheiros, mais pessoas ali de tecnologia para ajudar as empresas a se desenvolverem, a ganharem produtividade, né, terem gestão melhor. Então, a gente está realmente com um problema de alocação de recursos em função desse tal custo Brasil que encarece tudo. O custo fixo das empresas no Brasil é muito alto. E aí, qualquer chacoalhada da economia, como a gente teve, já é um tsunami para muitas empresas. As empresas não aguentam, né? E, finalmente, o terceiro tripé, né? Então, eu falei a questão do ambiente de negócios tão difícil, falei da questão da mão de obra, e, obviamente, tem uma terceira peça que se encaixa, que é a questão do Brasil ser das economias mais fechadas do mundo. Quando a gente olha países relevantes, somos, de fato, a mais fechada. Não no sentido de ter um peso pequeno de exportações e importações em relação ao nosso PIB, que isso é naturalmente pequeno em países que têm dimensão continental, que têm mercado doméstico tão forte. Não é neste critério, se bem que neste também a gente se sai muito mal, mas é no critério da quantidade de barreiras tarifárias e não tarifárias que o Brasil adota. E aí a gente é o mais fechado. Também não ajuda nada estarmos com costa para o Atlântico. Costa para o Pacífico é bem mais interessante por causa do comércio com a Ásia. Então, nós temos já uma distância geográfica, uma localização que não é boa, um custo Brasil que torna, né, o nosso produto muito caro, e a gente ainda de quebra onera demais, quer dizer, fecha demais a economia. Uma discussão, esse assunto é tão, né, o quanto a gente está com uma estrutura de proteção distorsiva e que destoa do mundo, essa discussão é tão séria que especialistas dessa área falam o seguinte, olha, vamos dar uma simplificada, rever todos esses procedimentos, essa burocracia, essas barreiras não tarifárias, os excessos, a duplicidade de regra. Vamos fazer isso independentemente de qualquer acordo comercial com qualquer país. Vamos fazer unilateralmente, vamos dar uma arrumada na mesa. Claro que a indústria assusta, qualquer mudança de regras sempre gera preocupação, né, de quem está, as partes envolvidas, é natural que isso ocorra, mas realmente essa seria uma iniciativa importante, a gente começar a limpar aqui essa discussão. Na verdade, eu acho que até começou. A minha avaliação é que o ministro Aloysio, do governo anterior, começou a dar uma limpada, a gente até fechou alguns acordos comerciais, acordos de facilitação, deu um avanço ali em algumas discussões no Mercosul, mas, de fato, a gente precisa acelerar essa agenda. Claro que você não pode abrir a indústria, a economia, da noite para o dia, sem estar em paralelo, caminhando para reduzir o tal custo Brasil, né? Se você erra nessa velocidade,
claro que aí o setor produtivo não aguenta. Eu acho que esse risco é muito baixo, porque a pressão para não abrir, na verdade, é muito maior. Esse risco é muito baixo. Mas acho que é importante, ao contrário, é vencer essa resistência, a gente começar a abrir, porque a própria abertura da economia, ela favorece essa discussão, favorece essa agenda de redução de custo do Brasil. Né? Você estimula esse tipo de discussão. O setor produtivo fala, olha, não estou aguentando, vocês estão abrindo, mas a nossa carga tributária é assim, assado. Então, fica uma dinâmica muito mais interessante. Eu acho que essas discussões têm crescido bastante. Acho que o Paulo Guedes levanta essas questões de uma forma ainda que assusta o setor produtivo, mas só de estar colocando no debate público, eu vejo méritos. Quer dizer, está chacoalhando esse assunto que antes era um assunto só de economistas e de poucos economistas. Vocês sabem que no Brasil a gente tem ali diferentes visões, né, em relação à análise econômica, mas, enfim, aquilo que era uma discussão de um grupo pequeno de economistas, hoje está caminhando, está entrando mais no debate público. Bom, tem que avançar nessas coisas aos poucos. Os 3 pilares aqui, seria importante, né? Quando a gente olha a abertura do Collor, certamente esses pilares não estavam todos presentes, né? Na questão da produtividade, o Collor tentou ali abrir a economia, fez privatizações, mas é claro que a gente sabe que o ambiente de negócios e a questão do capital humano não avançaram como deveriam. Então, é muito importante esses 3 pilares avançarem juntos. Bom, o resultado disso, e obviamente de tantos equívocos de política econômica nos últimos anos, trazem essa realidade para a nossa produção industrial. A minha avaliação é que a indústria é o setor mais sensível a esse tal custo Brasil. E aí, né, a carga tributária na indústria é mais elevada, junto com essa carga tributária mais elevada, vem toda a complexidade do nosso sistema tributário e a tal insegurança jurídica, tudo caminha junto. A indústria sofre muito com a fragilidade ou a pouca qualidade da nossa mão de obra, né? Enfim, todas essas questões regulatórias, é um setor particularmente sensível a custo Brasil, aí não aguenta nenhum desaforo. Né? Vocês podem ver ali, como eu comentei, 2010, está pequenininho, mas 2010 a gente já começou a ter sinais de estagnação da indústria. Aí, erros sucessivos de política econômica, principalmente no governo Dilma, com muito intervencionismo estatal, com muitas políticas públicas que geraram má alocação de recursos, quer dizer, a gente estava ali fazendo um monte de projeto megalomaníaco de investimento no Brasil, que vai de refinaria maluca da Petrobras, passando por política de campeões nacionais, estádios. Quando a gente junta toda essa política econômica que foi conduzida, gerando má alocação de recursos, muitas ineficiências, e, é claro, se você gasta mal o seu recurso, vai ter consequências na sua vida, né? Um jovem que só vai ficar viajando, em vez de se dedicar ao estudo, isso vai ter consequências no longo prazo, não tem jeito, é a mesma coisa para um país. Alocou mal recursos, em vez de fazer estrada, em vez de, enfim, cuidar da infraestrutura, da qualidade da mão de obra, ficou fazendo projeto de investimento megalomaníaco, sem racionalidade econômica, pois é, a nossa produtividade fica estagnada e a indústria, esse é o retrato. A ironia é que a indústria, durante a gestão Dilma, principalmente, recebeu muitos benefícios tributários. É o que o Gustavo Franco chamou de Bolsa Empresário. Pois é, não funcionou nada, né? Que realmente você fez políticas que tiveram consequências nas nossas contas públicas e não trouxeram benefício. O retrato é que o mundo foi e a gente colapsou. Então, na gestão Lula, na gestão Fernando Henrique, o Brasil conseguiu mais ou menos ali, a nossa indústria, enfim, conseguiu mais ou menos ali crescer em linha com o mundo. Para quem acha que isso é pouca coisa, não é, porque se conseguiu crescer em linha com o mundo é que alguma coisa estava acertando internamente, né? Porque não é que o mundo cresce e a gente, por obrigação, vai junto. Não. Você tem que trabalhar para ir junto. Muitos méritos nesses 2 governos. Aí a Dilma,
Ontem você comentou, né, com a Dilma é difícil falar alguma coisa positiva. Eu estou nesse grupo, eu não consigo ver nada positivo na Dilma, absolutamente. E aí a gente colapsou. Bom, é verdade, tivemos a interrupção dessa recessão, tivemos algum ensaio aí de recuperação da indústria com o governo Temer. O governo Temer deixou um grande legado para o país, tanto pela mudança da política econômica, fala-se tanto da agenda liberal, pois é, ela foi retomada com o Temer. E mais do que isso, o governo Temer, a gente viu, né, com muito esforço do time econômico, uma mudança importante no debate público no Brasil. A gente está hoje discutindo reforma da Previdência, e qualquer pessoa na rua sabe que vai vir uma reforma, e isso foi um debate ali, mérito do governo anterior. E praticamente sozinho, né? Praticamente sozinho defendendo essa reforma. Os governadores tinham medo das urnas, ninguém quis tocar no assunto. Acho até que, de uma forma geral, o setor privado também deixou o presidente muito sozinho, podia ter tido uma postura de maior apoio. Isso não é generalizado, mas acho que houve uma certa omissão do setor produtivo, deveria ter apoiado mais. Mas o fato é que estancou aquela recessão com essa mudança da política econômica e do debate econômico no país, mas, infelizmente, a indústria volta a dar sinais de suave queda. Então, este ano é um ano, infelizmente, que a gente pode ter um ano perdido no Brasil, porque a fraqueza da indústria, ela acaba impactando outros setores. Importante dizer para vocês que essa fraqueza, né, não é só esse tal custo Brasil, mas foi também a consequência do ambiente macroeconômico. Quando a gente olha o consumo de máquinas e equipamentos da indústria, esse número está praticamente estagnado desde 2010. Provavelmente o que a gente tem de reposição ali de máquinas, enfim, não compensa a depreciação. É muito provável que a gente esteja com um parque industrial hoje mais velho do que de 10 anos atrás. Eu acho que não compensa a depreciação. O mundo discute indústria 4.0 e a nossa indústria aqui, coitada, está aí nesse quadro terrível. Vou contar uma historinha aqui para vocês. Recentemente, eu estava numa cidade, que é uma cidade de polo industrial no Brasil, e aí um cliente nosso veio conversar comigo e falou, olha, a minha empresa não está indo mal, não. Está indo bem, viu? Eu falei, fiquei curiosa, porque eu sei que é uma região que está apanhando bastante ali, porque a indústria está apanhando bastante. Ele falou assim, não, eu estou indo bem porque meus concorrentes todos quebraram ou foram embora do Brasil. Então é isso, gente, esse é o retrato. E isso preocupa muito. Preocupa porque primeiro, não tem bala de prata, não é que a gente vai fazer uma grande medida e vai salvar a lavoura, são várias iniciativas, né? E tem que correr, e, obviamente, eu não consigo deixar de colocar, eu vejo um governo que não tem clareza, né? Não o ministro da Fazenda, mas o governo, de uma forma geral, não tem clareza sobre o tamanho do desafio. A gente também precisa correr, porque tem um sofrimento enorme da sociedade. Aqui eu não trouxe esse gráfico, mas, de acordo com o IBGE, 25% da nossa força de trabalho ou está desempregada, ou está subocupada, né? Aumentou bastante o número de subocupados, que bom que tem essa modalidade de trabalho prevista pela lei trabalhista, mas, de fato, pessoas que gostariam de estar trabalhando mais, precisariam estar trabalhando mais e não conseguem, e tem ainda o pessoal do desalento, que é aquele sujeito que gostaria de trabalhar, mas não vê chance alguma de conseguir o emprego, então ele para de procurar trabalho e sai da estatística de desemprego. Bom, quando a gente soma esses três grupos, a gente está falando de 25% da nossa força de trabalho. Gente, é muita coisa, é muita família em sofrimento. E tem que lembrar que uma parcela importante são chefes de família, que foi uma dura realidade dessa crise. Chefes de família perdendo emprego, coisa que a gente não viu em crises passadas, até porque a gente não teve desemprego tão forte em crises passadas. Esteios de família sem emprego têm implicações para a família toda. Quando você junta isso ao fato de termos um sistema educacional, né, que não consegue preparar esses jovens, o resultado é o desastre. Evasão escolar elevada,
dramas familiares, evasão escolar, infelizmente, destoa o Brasil da experiência internacional, é mais elevado que a média dos países parecidos com a gente, e essa tal evasão escolar, perpetuadora de pobreza, associada à gravidez precoce das meninas e os rapazes entrando no mundo do crime. Bom, a minha triste percepção é que nós temos uma parcela aí de jovens que é uma geração perdida. Claro que eu não estou falando de jovens da nossa elite, eu não estou falando de pessoas como o Ricardo, eu estou falando da massa da população. Aquele sujeito que não aprendeu o que tinha que aprender na hora certa e não arrumou emprego na hora que tinha que arrumar, a vida dele já ficou torta, é muito difícil resgatar. É muito difícil. E justo nesse momento que o Brasil passa aí, né, passando pelo seu bônus demográfico, o país envelhece. Esse gráfico aqui é para mostrar o número de jovens na nossa sociedade. A gente já está com uma tendência de queda do número, em termos absolutos, os carregadores de piano, né? Esse número, né, essa queda exatamente coincide, né, está relacionado ao fim do bônus demográfico. E aqui os números, eu já falei alguns aqui, são muito ruins. Desse grupo ainda, entre 15 e 29 anos, 23% são os jovens nem. Talvez vocês já tenham ouvido essa expressão, nem trabalha, nem estuda, nem quer nada com a vida. E isso é muito grave, gente, porque essa moçada vai para o crime, enfim, não dá certo, a história não é boa. Então, precisamos correr com essa agenda. Eu acho que o Brasil, nos últimos anos, de novo eu vou falar do governo Temer, traçou caminhos aqui interessantes, mesmo na questão da educação, né, com a reforma do ensino médio, por exemplo, e toda a discussão de regulação dos setores marcos regulatórios dos setores de infraestrutura, as várias reformas que estão ali propostas para serem feitas, inclusive, né, privatização da Eletrobras. Não tem que inventar, gente, é dar continuidade. Tem uma ironia na situação no Brasil, que a sociedade quis a renovação política, e a ironia é que, do ponto de vista da agenda econômica, não é para ter renovação, não, é para continuar e acelerar. Esse senso de urgência que eu vejo que não existe, e aí não tem jeito, a figura do presidente é essencial. Tem um economista importante no Brasil, Marcos Mendes, que estava no time do Henrique Meirelles, ele é consultor do Senado, ele tem trabalhado no seguinte tema, olhando a experiência dos países. O presidente, ou o primeiro-ministro, qualquer que seja, né, o regime de governo, tem que estar pessoalmente comprometido com a agenda. Não adianta o ministro da Fazenda sozinho. Isso tem que ser assunto do presidente, é assunto de governo. E tem que ter, obviamente, aqui eu vou completar, um ministro-chefe da Casa Civil que dê conta do recado. Vamos lembrar que o Fernando Henrique, no seu segundo mandato, que foi um segundo mandato reformista, ele teve Pedro Parente como ministro-chefe da Casa Civil. O Lula, no segundo mandato, teve a Dilma, não preciso falar mais nada. E o Padilha, gostando ou não, eu não vou fazer qualquer julgamento aqui moral de ninguém, eu estou aqui analisando economia, foi um tremendo chefe da Casa Civil, não é à toa que o Michel Temer aprovou tantas reformas. Acho que nós estamos sem chefe da Casa Civil. Tem uma bagunça ali, não quer dizer que assim vai ficar, mas hoje tem uma bagunça, e a gente está perdendo oportunidade, porque tem um monte de reforma que já foi iniciada a discussão nos últimos anos, e que poderia estar tendo avanço, e a gente percebe uma dificuldade muito grande. Então, não podemos perder esse tempo. A minha esperança, não custa nada ter esperança, é que, avançando a reforma da Previdência, esses temas ganhem relevância. Agora, de novo, pessoal, tem que correr. Porque, dependendo de como a gente terminar esse ano, vai dizer qual vai ser a dinâmica nos próximos anos. E a gente precisa urgentemente evitar um cenário de mais uma década perdida. Temos hoje uma sociedade, felizmente, mais exigente, mas essa mesma sociedade exigente vai para as ruas e contamina o quadro político. Temos um cenário internacional que não é uma catástrofe, mas também não é molezinha. Cada vez que o Trump fala, a gente tem uma dor de cabeça aqui. Então, vamos torcer para conseguir fazer essa travessia desse deserto esse ano.
e a gente rapidamente ter um governo que mostre a que veio, qual é a plataforma econômica, qual é o programa, qual é a estratégia. A gente tinha isso muito claro no governo anterior. O Temer conseguiu estancar a recessão só no gogó, num primeiro momento. Por quê? 2016, a gente já viu essa interrupção da recessão, o Banco Central nem tinha cortado os juros, o Banco Central foi cortar os juros em dezembro, a tal da regra do teto foi aprovada também só no final do ano. Foi um ano inteiro ali só de mostrar a agenda e isso gerando uma melhora da confiança dos empresários. Aquele empresário que ia demitir fala, epa, eu vou dar o benefício da dúvida para esse Michel Temer. Não gosto dele, sujeito esquisito, mas vou dar o benefício da dúvida. Então, mesmo um presidente com 5% de aprovação, porque tinha clareza na agenda e capacidade política, estancou uma recessão. Então, vou já para o final aqui da minha fala, a gente vai usar mais tempo aí para discutir de verdade indústria 4.0. Hoje é tentar salvar a indústria e evitar que ela morra, porque isso tem consequências na economia. Não estou querendo dizer que a gente precisa fazer políticas de estímulo, eu estou falando que se repetir essa estratégia vai ser um equívoco danado, até porque o dinheiro acabou. O que a gente precisa são essas medidas, né, horizontais que melhorem o ambiente de negócios no país, que deem mais visibilidade do ambiente. Olha a situação hoje, a gente não sabe nem o que vai ser o Brasil no ano que vem. Cada indústria não sabe o que vai ser a carga tributária e como que vai ser o imposto no ano que vem, de tão confuso que está. São falas que atrapalham. Então, vamos pôr o pé no chão aqui, que o Brasil tem um desafio enorme, e a minha fala agora, final, bom, a gente como cidadão, e como alguns aqui, enfim, lideranças no setor privado, é essencial o apoio à agenda de reformas, mesmo que ela bata no próprio bolso, porque no Brasil, a gente topa a reforma desde que seja para os outros. Quando bate na gente, a gente não gosta, né? Daí, ninguém é liberal nessas horas, só é liberal quando é para mexer na reforma dos outros. Mas, enfim, é essencial esse apoio a reformas, ainda mais nesses tempos de rede social, que as pessoas vocalizam ali o seu pensamento. Segundo, né, falando para vocês ali que tocam seus negócios, enfim, sem dúvida, acho que tem razões para a gente ter uma visão construtiva para o país. Tivemos uma mudança de agenda econômica, né, o país voltando aos trilhos no governo passado. Agora, pé no chão na administração das finanças, não tem como. E, finalmente, né, sendo economista-chefe de uma casa que cuida do investimento das pessoas, esse é o momento de diversificar a carteira, cuidado, né? Não é hora de apostar em um cavalo ou outro, é de diversificar a carteira para proteger o patrimônio de vocês. É isso, pessoal. Obrigada.